Olá, meu nome é Clésio Abreu e o que você precisa saber sobre antibióticos? Isso mesmo, o que você precisa aprender? Muitos dos meus alunos estão me questionando, professor, o que eu tenho que aprender relacionado aos antibióticos para trabalhar em hospitais, já que é o meu sonho de trabalhar no hospital e tal. Eu vou te falar um pouquinho através do dashboard aqui do meu curso de antibiótico terapia, falar um pouquinho sobre a prescrição de antibiótico e como que os prescritores estão errando na escolha do antibiótico. Olha que interessante. A melhor maneira de errar a escolha do antibiótico, isso eu estou falando como clínico, com toda a ciência, embasado em todos os dados de erros na escolha de antibiótico. Quem quiser me questionar, eu mostro tudo, porque erra mesmo. Ó. A melhor maneira de errar a escolha do antibiótico é conhecer a doença e o antibiótico. Por exemplo, infecção urinária, ciprofloxacino. Você tem a sinusite, e aí é tratado com clavolin, um macrolídeo. Então, isso é uma forma de errar mais. Por quê? Porque os patógenos mudam. Por exemplo, vamos ver aqui a maneira de errar menos a escolha de antibiótico. Errar menos é saber a síndrome, a doença, e aí, o principal, o patógeno. E depois a gente entender aí o antibiótico. Por quê? Porque a simples presença de um patógeno, de um micro-organismo, isso não denota infecção e necessita de tratamento. Mas olha, a decisão de tratamento depende do quê? Do micro-organismo. Isso é um dos pontos importantes, entender o patógeno, a localização desse patógeno. Será que o fármaco chega lá? Aí levando em consideração a farmacocinética, a distribuição desse medicamento, os sinais e sintomas de infecção aí já é por parte do hospedeiro, da pessoa que está sendo tratada. Então a gente não trata a doença, a gente mata o patógeno, não é simplesmente ficar tratando doença. Infecção urinária, a gente sabe que a Escherichia coli hoje tem uma grande resistência já a vários antibióticos, tem vários estudos mostrando. Então, nós temos mais infecções, mais patologias do que patógenos. Então, isso quer dizer que um mesmo patógeno pode causar várias infecções. Então, o que é importante você saber? O micro-organismo. A microbiologia, olha, é quase impossível, isso eu postei no Instagram esses dias, é quase impossível você entender a farmacologia dos antibióticos se você não sabe aí a microbiologia, pelo menos o básico. Interessante, por quê? Porque os sítios dos patógenos mudam, o perfil de resistência dele mudam. A gente sabe que, olha que legal, e eu trabalho isso tudo aqui, a microbiota, a gente vai abordar as gram negativas, as gram positivas, então tem que aprender tudo isso, os testes laboratoriais, e aí para a gente entender a farmacologia, o mecanismo de ação dos fármacos. A gente pensa num gram positivo, por exemplo. A gente tem que saber que tem os cocos gram positivos, estafilococcus, enterococos, streptococcus. E toda vez que a gente trabalha com esses patógenos, a gente tem que saber tudo. No caso do estafilococcus, coagulase positivo, negativo. Então aqui é só uma prévia, é só para que você veja o quanto que é importante estudar todo esse processo. Então, só para que você entenda, o farmacêutico, mesmo que ele não possa prescrever esses medicamentos, ele tem que saber, porque ele vai orientar o prescritor quando a população chegar lá com a receita lá na farmácia e você poder explicar e fazer um parecer farmacológico para que seja mudado, ou que a gente lá, segundo a resolução 585, que diz que nós somos responsáveis em auxiliar na adição, na substituição, no ajuste, na interrupção da farmacoterapia, lembra? Então, o que você precisa aprender? Primeiramente, começar pelo micro-organismo. Vai entendendo as bactérias. A gente sabe que tem gram positiva, tem gram negativas. Então, isso é importante, aí depende muito da parede. Eu postei aí no Instagram o básico de uma coloração de gram, as diferentes tipos de cultura. Então, primeiro começa, meu aluno ou quem está me assistindo agora,
Começa pelo básico, a gente tem que voltar a aprender os conceitos. Hoje todo mundo quer ser clínico, mas não sabe a base que é a farmacologia. E aí você não consegue entender como que funciona. Por exemplo, a gente sabe que o patógeno, por exemplo, a pneumonia, ela tem os patógenos que causam essa infecção da comunidade e as nasocomiais, que são as hospitalares, que é por intubação também, que é 48 horas depois que o paciente dá entrada no hospital. Se ele tiver uma infecção, é uma infecção hospitalar. E se ele tiver aí também relacionados à intubação, também uma infecção importante. E o patógeno do hospital é um e o da comunidade é outro. O perfil de resistência é diferente. O mesmo, se você tem ali um Staphylococcus na comunidade, a comunidade que eu falo é fora do hospital. O Staphylococcus lá, ele é diferente o perfil de resistência dele do que o Staphylococcus lá do hospital. Então, é muito complexo, mas a gente tem que estudar. Então, espero ter ajudado. Aqui é só para que você tenha uma noção de como que a gente pensa a farmacologia. Então, quando o farmacêutico não pensa, o paciente padece. E aí, viva o poder do conhecimento e toma aí para te ajudar. O importante é você saber o que você precisa estudar. E eu posso te falar isso. Vai lá no Instagram, olha lá que eu estou sempre postando o básico para que você vá começando a aprender. E se quiser algo mais aprofundado, você vai ter acesso a esse curso de antibiótico-terapia que eu estou promovendo. E aí você pode aí estudar tranquilamente. Ou vai para os livros, não importa se você vai comprar o curso X ou o curso Y. Se você puder estudar sozinho também, sem querer gastar nada e tal, tranquilamente. O importante é estudar, tá bom? Então até a próxima.